pessoal, tudo bem? Hoje começamos aí nossa aula de componentes orgânicos dentro da bioquímica, falando um pouquinho sobre os lipídios, tá? Esse material está disponível no SME capítulo 2 de vocês e os slides estão lá no nosso drive na Blackboard. Quaisquer dúvidas que forem surgindo, não deixem de me mandar um e-mail ou perguntar no nosso fórum aí, ou também no fórum do Plantão da Biologia, tá bom? Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses lipídios então, tá? Quem são esses lipídios? Pessoal, lipídios são substâncias insolúveis em água, tá? Que são representados por três grupos principais, tá? Os triglicerídeos, fosfolipídios e os colesteróis. Essas gorduras, tá? Esses lipídios, eles não configuram polímeros. Não sei se vocês lembram um pouquinho lá em carboidratos, quando a gente falou que o polissacarídeo, né, ele era conformado pela união de várias moléculas de glicose. Recorda disso? Então, nós temos lá, por exemplo, o amido. O amido ele é formado no processo da fotossíntese, né, e é armazenado na planta após a configuração e a constituição de várias glicoses unidas umas às outras mediante uma síntese por desidratação. Isso a gente comentou lá em carboidratos. Pois bem, no caso dos lipídios, eles não configuram várias moléculas de lipídio associadas umas às outras. Ele vai aumentando a quantidade de carbono na sua composição molecular. Por isso a gente fala que o lipídio ele é uma cadeia carbônica, onde em uma das suas extremidades apresenta um grupo chamado carboxila. Vou mostrar no próximo slide para vocês isso daí. Mas aqui o objetivo é o seguinte, ó, mostrar para vocês que os lipídios eles são divididos ou classificados em dois grupos. Aqueles simples, que só apresentam a sua cadeia carbônica e o carboxila ali, não tem nenhum outro componente associado a ele. Então, como exemplo, nós temos os cerídeos e os glicerídeos, né? E os lipídios complexos, são aqueles que apresentam outras moléculas orgânicas associadas à tua gordura. Pode ser molécula orgânica, pode ser inorgânica também. Por exemplo, fosfolipídio, né? Fosfolipídio, vocês lembram lá da bicamada fosfolipídica? O fosfolipídio ele tem um fósforo associado a uma cadeia lipídica, a uma gordura. Lipoproteínas, eu tenho proteínas associadas aos lipídios. Tá? Glicolipídios, eu tenho glicoses associadas a gorduras, beleza? Então aí os lipídios complexos, eles têm outras moléculas ligadas à cadeia lipídica. Os lipídios simples já não, eles são só gorduras associadas ali para que podem ter tanto a função de proteção quanto a função reserva. Então olha só, mostrando aqui para vocês, eu coloquei esse slidezinho tentando ser mais objetivo. Perceba aqui o seguinte, ó. Primeiro, falar um pouquinho sobre os ácidos graxos, né? Esses daqui são as principais características, os principais lipídios que a gente discute. Então, ácidos graxos é a unidade, né, desses lipídios, constituído por uma cadeia carbônica associada em uma das suas pontas a um grupamento carboxila, que é esse C-dupla-OH aí, COOH. Yuri, como é que é isso, cara? Seguinte, olha lá, que legal. Isso aqui configura para vocês uma fórmula química de uma gordura, de um lipídio, certo? Bom, se você observar, ó, é uma cadeia de carbonos, certo? Uma cadeia de carbonos, onde você tem em uma das suas extremidades o grupamento carboxila, beleza? Esse é o grupo carboxila, COOH. Se você olhar aqui, isso aqui ficaria COOH, beleza? Deu pane aqui. Pois bem, então isso aqui configura para mim um lipídio. Vários carbonos associados, onde em uma das suas pontas você tem o grupamento carboxílico inserido. Tudo bem? Se eu fosse analisar um carboidrato, o carboidrato ele não teria essa extremidade aqui. Ele não tem um C-duplo-OH na sua ponta. Bom, pessoal, olha lá. Quais são as demais gorduras que a gente vai falando aqui, os demais lipídios, tá? Eu tenho os cerídeos, como a gente comentou, atua na proteção de vegetais e animais. Esses cerídeos aí, tá? São as ceras, propriamente ditas. Então, quando você pega aí uma fruta, uma goiaba, um tomate, né? Aí na sua fruteira, na sua geladeira, você vai ver que eles apresentam um brilho, né? Você tem um brilho na casca do tomate, você tem um brilho na casca da goiaba, na casca da maçã. Esse brilho é gordura, tá? É uma cera que esses vegetais produzem para proteção da sua casca, né? Contra agentes externos. Assim como nós animais também.
Nós temos as ceras, né, como cera do ouvido, para proteção. Glicerídeos, eles vão atuar como reserva de energia. Bom, vocês já devem ter visto, quando foram fazer um exame de sangue, constar no exame lá triglicerídeos, né? O que são esses triglicerídeos aí? São três moléculas de ácido graxo, né, associadas, tá, a um álcool glicerol. Bom, esse triglicerídeo, pessoal, ele vai servir como uma reserva de energia, uma reserva de gordura estocada no seu fígado. Para quando você precisar de gordura, você já tem lá guardado. Aí, mas eu não estoco essa gordura no meu tecido adiposo? Muito bem, o tecido adiposo ele vai guardar gordura também, mas é uma gordura para que você faça a modelagem dos seus tecidos, né? O tecido adiposo ele estoca assim o excesso, digamos, tá? A nossa reserva de gordura no corpo ela fica no fígado na forma de triglicerídeo. Por isso que eu brinco com os meninos e falo assim: ah, pô, Yuri, minha tia chegou lá em casa no churrasco falando: ah, eu tô com gordura no fígado. Graças a Deus, tia, muito bem, você tem que ter gordura no fígado mesmo, porque é lá no fígado que eu tenho que estocar essa gordura para quando eu precisar. Vou precisar para quê? Vamos lá, olha aí o próximo tópicozinho. Fosfolipídios, certo? Vou imaginar que você levou um corte no braço, ou vai fazer uma cirurgia e precisa trabalhar numa cicatrização de um tecido, certo? O fosfolipídio não é a composição da membrana celular? Lembra lá, bicamada de fosfolipídios? Se eu não tiver gordura no meu organismo, eu não vou conseguir reparar os meus tecidos, eu não vou conseguir fazer com que a formação da membrana plasmática seja feita. E aí eu vou começar a ter problemas num processo de cicatrização, em um processo de restauração de tecidos, certo? Então eu preciso dessa gordura. O que é legal vocês compreenderem, pessoal, é que nosso corpo ele produz também gordura, tá? A gordura que a gente tem no nosso organismo ela não vem só da nossa dieta, tá? Nosso corpo ele sintetiza gorduras, em especial o colesterol, né? Que a gente fala o próximo aqui, ó, os esteroides, tá? Quem são os esteroides? Os esteroides, como exemplo que a gente fala dele aqui, nós temos o colesterol, tá? O colesterol ele é um precursor para a formação dos esteroides, tá? Nosso corpo sintetiza colesterol, beleza? E a gente obtém a mais aí na nossa dieta. No caso, quem são os esteroides, viu? Testosterona, progesterona, estrogênio, cortisol, aldosterona, são hormônios que vão trabalhar na regulação da nossa homeostase, certo? Todos esses hormônios que eu citei, testosterona, progesterona, estrogênio, cortisol, aldosterona, eles são sintetizados a partir de moléculas de gordura. Cara, Yuri, então eu tô pensando aqui, cortisol não é o hormônio do estresse? Já ouviram falar? Perfeito. Se eu sou um indivíduo muito estressado, eu começo a produzir muito colesterol. Se eu produzo muito colesterol, qual vai ser minha tendência? A engordar. Porque o colesterol não leva ao aumento da camada adiposa. Eu não começo, se eu sou o cara muito estressado, eu começo a acumular muito colesterol no fígado. Aí sim eu vou ter um problema, certo? Então assim, nosso corpo ele sintetiza. E aí a gente obtém também extra pela nossa dieta. E por último nós temos aqui as lipoproteínas, tá? Quem são as lipoproteínas? Lipoproteínas, famoso HDL e LDL, tá? Lipoproteínas aqui, ó, LDL e HDL, tá? LDL e HDL. Bom, LDL e HDL que vocês estudaram, lipoproteína de alta e de baixa densidade, né? LDL Low Density Lipoprotein, HDL High Density Lipoprotein. Qual é o objetivo desses caras? Tá? O LDL não é um colesterol ruim, tá? São proteínas associadas a gorduras que permitem com que eu consiga distribuir esses lipídios pelo meu corpo. Uai, Yuri, como assim? Matuta lá, negões. Lembra lá que a gente falou que o lipídio ele não tem aderência à água, ele não é apolar? Como é que eu vou distribuir gordura no meu corpo, no meu plasma sanguíneo, se ele ele não vai conseguir se associar à água no plasma? Ele é hidrofóbico. Então nós vamos precisar de umas proteínas carreadoras de gorduras no nosso sangue. Essas proteínas carreadoras de gorduras no sangue a gente chama de lipoproteína, certo? E aí nós temos dois grupos. Nós temos as
lipoproteínas de baixa densidade e de alta densidade. A de baixa densidade, que é o LDL, qual é a função dela? Pegar a gordura que a gente tem lá no nosso fígado e tirar essa gordura do fígado e distribuir para o meu corpo, para que eu mantenha a homeostase, para que eu mantenha o equilíbrio do meu metabolismo. O HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, qual a função dele? Retirar aquela gordura que tem no meu corpo e devolver para o fígado. Percebe o circuito? LDL tira do fígado, distribui para o corpo. HDL pega do corpo e devolve para o fígado. E aí a gente mantém o equilíbrio no nosso metabolismo. Ok? Bom, aqui no caso eu coloquei essa imagem, mais ou menos mostrando para vocês, ilustrando como é que funciona uma cadeia, né, de ácidos graxos, onde você tem aqui, nessa cadeia de ácido graxo, né, a sua cadeia carbônica, beleza? Só carbonozinhos aqui associados uns aos outros por ligações simples. E eu tenho numa extremidade o grupo carboxílico, tá? Yuri, o que está em destaque aqui? Ixi, saiu ruim essa imagem aqui. Ó. Isso aqui era para puxar desse vermelhinho, mas tudo bem, vou explicar. Olha só, tá vendo aqui saturado e insaturado em verde? Voltar aqui para vocês, olha. Toda vez que eu só tiver ligações simples entre as moléculas de carbono, eu falo que o meu ácido graxo está saturado, tá? Tá vendo? Só ligação simples, ó. 1, 2, 3, 4, só ligações simples associadas. O ácido graxo ele está insaturado. O que é esse saturado? Sólido, beleza? Então, por exemplo, manteiga, ela fica sólida ali. Só ligações simples entre os carbonos, deixando ela uma característica sólida. Agora, quando eu já vou avaliar um óleo de soja, um óleo de girassol, tá? O óleo que a gente secreta no nosso cabelo aí pelo bulbo capilar, ele já não tem só carbonos associados por ligações simples. Eu já tenho uma ligação dupla no meio da molécula, que é o que está representado aqui, ó, certo? Então, toda vez que eu tiver uma ligação dupla entre carbonos, vai acontecer uma insaturação da molécula. Isso vai fazer com que ela fique mais fluídica. Bom, trazendo essa ideia, vou pegar aqui de novo essa imagenzinha aqui, ó, da cadeia carbônica, tá vendo? Se eu tiver aqui, bonitos, ó, vou abrir um quadrinho aqui pra gente, fica mais legal. Olha só, se eu tiver ligações duplas no meio desses carbonos, quanto mais ligações duplas eu tiver, maior vai ser minha insaturação, mais oleoso vai ser o meu produto, certo? Se eu tiver só ligações simples, como está representado aqui, ó, só ligações simples, aquele meu lipídio é saturado. Se eu tiver ligações duplas entre os carbonos, vocês estão vendo aí, laranjinha, esse meu lipídio ele vai se tornar insaturado, vai ser um óleo, certo? Ligações simples, saturado, sólido, tá? Um lipídio sólido. Ligações duplas, insaturado, um lipídio com característica oleosa, beleza? Joia! Belos, tá vendo que, como eu falei, a coisa vai ficando cada vez mais complexa? Por isso que eu falo, dê uma lida, pega a aula, lê de novo e me pergunta, tá bom? Olha só, aqui no caso, representando para vocês como é que compõe uma bicamada de fosfolipídios, né? Então essa aqui é uma membrana, é uma ilustração de uma membrana plasmática, onde você tem um caráter que a gente chama de anfipático, tá? Anfipático. Vou colocar aqui, ó, para vocês anotarem. Anfipático. Opa. O que é esse caráter anfipático, Yuri? Anfipático, gatões, é quando eu tenho uma camada hidrofílica e hidrofóbica na mesma molécula. E o trem aqui tá fugindo mesmo, né? Olha só. Vocês anotam aí então, não vou rabiscar aqui não para ele não ficar escorregando. Olha lá, se eu tenho um caráter hidrofóbico e um caráter hidrofílico constituindo uma mesma molécula, eu falo que essa molécula apresenta uma característica anfifílica ou anfipática. Tá? Ai, Yuri, nossa, um monte de nome. Tranquilize, olha lá. Não tem aí o fosfolipídio? Tá vendo aí o fosfolipídio? É essa cabecinha vermelha aí com essas perninhas, certo? Isso aí é o fosfolipídio. A cabecinha vermelha é o fósforo, tá joia? E essa sequência aí dessas perninhas vermelhinhas fininhas seria o meu lipídio, o meu ácido graxo. Analise aí, esse ácido graxo está cheio de dobrinhas, né? Ele está saturado ou está insaturado?
Muito bem, está insaturado. Então, quer dizer que ele é fluídico, não é? Ou ele é sólido? Ele é fluídico, tá? Certíssimo. Então, essa fluidez da membrana plasmática, as nossas células, elas apresentam uma fluidez, elas permitem que tenha um deslocamento melhor do seu revestimento pela presença de lipídios aí. Bom, o fósforo, que é essa cabecinha vermelha, tá? Ele se adere à água. Eu permito com que a água faça adesão ao fósforo. Porém, eu não consigo fazer com que a água passe pela membrana plasmática por conta do seu caráter hidrofóbico, que é esse meio todo aqui, ó. Isso aqui é tudo lipídio. Então não vai ter como a água passar aí no meio, uma vez que é hidrofóbico, né? Água e óleo não se misturam. Então, quando a gente tem uma característica hidrofílica e uma característica hidrofóbica numa mesma molécula, então a gente fala que quando você tem uma característica hidrofílica e uma característica hidrofóbica numa mesma molécula, a gente fala que ela tem um caráter anfifílico ou anfipático, certo? Bom, gatões, aí continuando, colesterol, tá? Encontrado nas membranas estruturais de todas as células do mamífero, certo? Como a gente falou, ele pode ser sintetizado ou ele pode ser estocado, ok? E ele é exclusivamente de origem animal. Isso é importante, tá? Colesterol é exclusivo de animais, certo? Não existe colesterol em vegetal. Ah, Yuri, então quando eu vou no mercado e olho lá aquele óleo de soja e tá lá no vidrinho do óleo de soja, zero colesterol, é óbvio. Hoje eles usam muito isso para marketing, né? Para conseguir vender as coisas mais rápido. Então, não existe colesterol de origem vegetal. O colesterol é uma gordura, né? Um lipídio exclusivo de animais, beleza? E esses caras serão responsáveis, como a gente comentou lá atrás, para ser matéria-prima para a produção dos nossos esteroides, dos nossos hormônios, tá? Testosterona, estrogênio, progesterona, cortisol, são exemplos que eu coloquei aí, mas nós temos aldosterona e vários outros. Se esses hormônios estão em desequilíbrio no nosso organismo, a tendência, na maioria dos casos, é a gente ganhar bastante peso, tá? Ao mesmo tempo, se a gente tiver deficiência na nossa dieta, esses hormônios também podem ser comprometidos. Bom, aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês, das gorduras trans, tá? As gorduras trans, elas eram óleos, tá? Óleo oleoso, ligação dupla, tá? Em que passaram por um processo que a gente chama de hidrogenação, foram adicionando hidrogênio naquele lipídio para que ele fosse ficando cada vez mais solidificado. Esse é um exemplo que a gente dá, eu sempre dou para os meninos, do óleo de soja de cozinha que usa para fritar e a margarina. A manteiga, ela é de origem animal, ela é saudável. A margarina, ela é de origem vegetal e é um problema. Pai Yuri, como assim? Peraí, explica de novo. Claro, olha só. Sabe esse óleo que vocês têm na cozinha de casa aí para fritar bife? A margarina que tem na geladeira aí da sua casa, quem usa margarina, é esse óleo líquido aí que passou por um processo de que a gente chama de hidrogenação. Então, olha o que eu coloquei aí, ó. Os óleos são colocados em uma câmara de gás hidrogênio, daí o nome hidrogenada, com alta pressão e alta temperatura, resultando não seria bem visto, e muito menos comido. Os óleos se transformam em uma pasta com mau cheiro que precisa ser alvejada para ficar sem cor e sem cheiro. Ela deixa tudo crocante porque solidifica os alimentos após a fritura, formando uma casquinha. Isso acontece também nos vasos que ficam impedidos de dilatar. Então, as gorduras trans nada mais são do que óleos que passaram por um processo de hidrogenação e viraram pastosos. Por isso, quando você pega qualquer alimento crocante, galera, pegou aí um pacote de biscoito, pegou um pacote de batata, enfim, você vai olhar lá, gordura vegetal hidrogenada. Era um óleo que passou por uma hidrogenação, virou uma pasta para colocar nos alimentos para deixar eles crocantes. E aí, como coloquei no finalzinho, isso acontece com os vasos sanguíneos também. Uma vez que você ingere muita gordura trans, os seus vasos sanguíneos também tendem a ficar crocantes, né? E aí é um problema para questões futuras, tá? Infarto, etc., aterosclerose. Bom, eu coloquei aqui para vocês nesse finalzinho, para a gente fechar, tá? 6 questõezinhas, porque eu quero que vocês façam elas, desenvolvam ela no caderno a título de atividade de sala, tá? E esse QR Codezinho aí, que vai direcionar vocês para esse link também, vocês podem digitar, abre pronto aí, /lista orgânicos Yuri. Vocês têm que produzir esses exercícios, tá? A título de revisão. E esse QR Code vai direcionar vocês lá para o Forms.
Essa atividade, ela faz parte como atividade avaliativa, tá? Então, não deixa para demorar muito a entrega dessa avaliação. Eu vou colocar lá na Blackboard. Esse do QR Code, da Google Forms aí, que vocês vão produzir, do QR Code, vocês têm até a próxima segunda-feira, tá bom? 8 dias. Eu vou postar lá para vocês bonitinho. Bom, espero que vocês tenham curtido aí. Foi uma aula bem rápida, bem mais dinâmica, mas quaisquer dúvidas, deem uma lida no material, peguem os meus slides de novo lá na pastinha da Blackboard de vocês e podem me chamar via e-mail, tá bom? Bom, sucesso aí nos estudos, pessoal, conte comigo e um grande abraço. Tchau, tchau!